Eu tô aqui, você tá vendo eu? Tô, dona Inês. Que alegria de dar um abraço. Beijo, minha magrela preferida. Ai. Então, gente, hoje a gente tá dando sequência a esse projeto. Vocês estão conseguindo ouvir direito ou estão ouvindo o vento aqui? Tá ventando muito, né? Tá vendo? Aqui. Então, tá chegando uma frente fria no Brasil e aqui em Brasília já tá começando a esfriar, justo hoje, né? Você trouxe o frio. Aí, então, Quem tá aí com você? Quer aparecer? Tô perguntando quem que tá aqui. Depois eu falo com a senhora. Aí o que acontece? Aí o que acontece, dona Inês? Hoje a gente está dando sequência a esse projeto da live com as pré-candidatas. Por quê? O objetivo é o quê? Abrir as nossas cidades para o Brasil, que nem Paulo Guedes, né? Vamos governar, né? Vamos negociar com o mundo todo. E trocar as experiências, né? Porque é importante. A gente tem que ter apoio. Às vezes, talvez a gente não tenha apoio na nossa cidade, mas a gente vai ajudar um ao outro e montar essa rede também de apoio pro presidente. E entre nós, vereadores dos municípios, vereadores de direita, vereadores conservadores. Às vezes, a sua cidade tem problema. A sua cidade, então, é a capital do estado onde está a minha, né? A capital do Rio. Pode ter problemas que tenham soluções na minha cidade e vice-versa. Então, essa troca é muito importante. A senhora é conhecida, né, como Dona Inês Aleô de Braz de Pina. Quer explicar para o pessoal por que a senhora é conhecida por esse título? Oi, minha magrela preferida. Nem preciso dizer assim que meu coração está aqui aceleradésimo de emoção de estar falando com você. Vamos lá, vamos falar sobre o que você me perguntou. Primeiro, boa noite a todo mundo que está aí assistindo a gente. Vamos compartilhar, vamos convidar os amigos, vamos fazer essa live bombar, porque a Leô de Campos. Isso começou, Érica, quando em abril de 2017 eu fiz um pronunciamento na Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro, falando contra a ideologia de gênero e doutrinação partidária nas escolas. A minha filha é aluna do Colégio Segundo, estava lá há pouco tempo, mas eu já tinha começado a perceber algumas coisas que estavam acontecendo que são contrárias àquilo que eu acredito. Se você me perguntar se eu sabia o que eu estava falando e tal, não. Aquilo ali foi uma coisa que eu falei e eu acredito que foi Deus que me colocou ali para falar. Por conta da minha fala e de toda a repercussão que teve, eu ganhei esse apelido do meu amado Miguel Najib e da minha amada, agora deputada Bia Kicis, que são os senadores do Movimento Escola Sem Partido. Meu bem, eu sou a Leô de Braz de Pina, não sou pouca coisa, não. É Miguel Najib e Bia Kicis. E aí eu comecei a participar do Movimento Escola Sem Partido, né, do grupo Mães de Escola Sem Partido, que eu não conhecia, passei também a conhecer, e aí o apelido de Leô de Braz de Pina pegou. E com esse apelido veio uma responsabilidade muito grande, porque após essa minha fala, eu comecei a receber muitas denúncias, muitas, de pais, não só de alunos do Colégio de Estudo, mas do Brasil inteiro e até de fora do Brasil, você imagina, né? E a gente começou a entrar nessa... Daqui aonde estamos agora, nesse exato momento. Aí está congelante. Está começando. Eu adoro o lado bom de Brasília. Eu sou frienta, né? O lado bom de Brasília é que, pelo menos aqui onde eu tô, não costuma fazer frio. Nem à noite, raramente. Lá onde a gente estava antes, né? No acampamento dos 300, à noite era um frio danado, mas de dia era calor. Nossa aventura que nós não vamos esquecer pro resto das nossas vidas, com certeza. Ainda mais vocês aí, do jeito que vocês estão. Não vai dar para esquecer mesmo. Vamos escrever um livro conjunto, todos os participantes do acampamento dos 300 e com participação de vocês que estão nessa situação. Mas e aí? Agora eu quero saber de você. Está confirmada a sua pré-candidatura lá em Campos? Está tudo certinho?
Vou mandar um beijo pra Rosângela, que entrou aqui, que é pré-candidata por Niterói. Eu tava falando com ela agora há pouco. Hoje eu falei com tanta gente boa. Hoje conversei muito com ela. Temos que atravessar a poça para também fazermos uma live juntas. Beijo para você e beijo para o Ricardo também. Olha lá, você aí, fala para mim, Érica. Agora é eu que vou te perguntar. Fala para mim como é que está a situação de vocês, porque esses últimos dias foram tão corrida que não deu para acompanhar muito. Tá? A mesma situação, tem alguma novidade que o Brasil inteiro quer saber, e eu também. A novidade é o Arthur, né? Que o Arthur tá para descer, tá para ir para o Rio de Janeiro, tá para ser liberado, né? Por conta de toda essa situação que aconteceu com a esposa dele, porque ela chegou a ser apedrejada, então sim. Ele tá para ir para o Rio. Tá aguardando ainda os detalhes de documentos, né? Mas tá tudo. Com certeza ele vai para o Rio. A gente, no caso o Renan e eu, a gente não está autorizado a voltar para as nossas cidades ainda, não. A minha pré-candidatura, eu consegui agir a documentação, foi muito difícil. Parece que tudo está conspirando contra, mas quando chega na hora final dá certo. Eu acho que toda essa dificuldade talvez seja um sinal de Deus. Eu não sei, né? Minha vida está nas mãos de Deus. Porque eu não sei se eu vou poder voltar, quando que eu vou poder voltar para minha cidade, se daqui a 6 meses, se daqui a 1 mês. Mas, enfim, eu aguardo a justiça de Deus. Eu acho que... E Deus, pelo amor de Deus, não demore, né? Eu não aguento mais essa tornozeleira, porque eu não quero voltar com tornozeleira também, né? Eu fui muito humilhada na minha cidade. Aqui em Brasília, eu só recebi amor. Só conheci pessoas carinhosas, eu não vi ninguém. A Sara, infelizmente, eu sei que ela tem sofrido ameaças, né? A doutora falou comigo hoje, tem recebido muitas ameaças, embrulhos na porta da casa dela. Graças a Deus eu tô num lugar muito afastado, pouca gente sabe onde eu tô. Mas o pior de tudo foi da minha cidade, com certeza. Tudo que eu recebi de pessoas da igreja, da família, nem todos da igreja, mas muitos amigos de infância, de escola, isso entristeceu muito meu coração. Mas eu amo minha cidade, né? Então, vida que segue. Com certeza. A gente, pessoas, infelizmente, nem todas entendem essa nossa luta, que não é uma luta pessoal. Não é uma luta minha, Maria Inês, não é uma luta sua, Érica Viana. Essa luta é uma luta que nós estamos para lutar por todos, independente se a pessoa até tem o mesmo pensamento que o nosso, se são as pessoas ditas de direita, porque é o que nos rotulam, ou são as pessoas de esquerda, porque o que acontecer de ruim no Brasil vai acontecer não só para mim, para você, para as pessoas que estiveram conosco em Brasília, mas para todas as pessoas, vai atingir o Brasil inteiro. Então as pessoas... É a liberdade de falar, né, na verdade, né? A gente está lutando pela liberdade de falar. Tudo, absolutamente tudo, porque se deixar como está, como eles querem que fique, né? Se for... É que as pessoas não estudam. Eu particularmente... passei a prestar um pouco mais de atenção e me inteirar mais das coisas. Infelizmente, há pouco tempo, porque a gente ficou estagnado, se a gente tem que fazer a meia-culpa. Quando nós acordamos, já era um pouco tarde, mas não tão tarde. Então, essa coisa de nós, principalmente nós mulheres, irmos para as ruas, irmos para as manifestações, isso é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem, e elas precisam entender, principalmente as mulheres. Esse era o momento de todas as mulheres estarem se manifestando a seu favor, a favor de Sara, a favor de todas as outras mulheres, eu, Rosângela, tantas outras, Piedade, todas as nossas amigas que estiveram lá, Cris Viviane, um beijo para Cris, saudade também. Nós não fomos única e exclusivamente... Obrigada, Rosângela. Nós fomos, sabe por quê? Porque nós pensamos nas nossas famílias, nós pensamos nos nossos filhos, nós pensamos nos filhos dos nossos filhos, nos nossos netos, nós pensamos em milhares de brasileiros. Por isso, nós mulheres estamos nessa luta. Por isso, nós mulheres também estamos querendo agora
um lugar no parlamento, um lugar onde nós possamos também ser voz de tantas outras pessoas. Não é como alguns querem aparecer, querem 15 minutos de fama, aí falam um monte de besteira, um monte de coisas a nosso respeito, quando na realidade elas não estão enxergando tudo o que está acontecendo, elas estão vivendo de utopia, elas estão vivendo de uma ilusão desses últimos 30, 40 anos que nós vivemos no nosso Brasil, que não entendem a importância dessa luta, a importância de ir para a rua, a importância de se manifestar nas redes sociais, a importância de cobrar, a importância de estudar para saber realmente o que está acontecendo, de se inteirar de tudo. Porque política é o dia a dia da gente. A gente dorme e acorda vivendo política. Política não é só para deputado, vereador, senador, presidente, para parlamentares, para secretários, não. A política é para todos nós, todos, tudo na nossa vida é política. Sim, e um dos motivos que eu vim para cá também foi isso. Na minha cidade, as pessoas que estavam ficando desempregadas, que estavam se rebelando contra o lockdown, estavam sendo presas. Teve promotorzinho de justiça que falou que ia verificar nas redes sociais quem se manifestasse contra. Eu acho que eu entendi, acho que foi isso da reportagem, que quem fosse contra, né, as medidas cautelares, né, o médico ia ser critério de escolha do médico de prioridade como paciente, coisa do tipo, e ele foi, inclusive, chamado a atenção, né, pela corregedoria. Então, chegou nesse nível lá. Teve gente que foi detida por ir pra rua. Eu falei, eu não posso me manifestar na cidade, eu vou me manifestar em Brasília. E eu tinha o mesmo objetivo que a senhora, né, tanto que eu quando conheci a senhora aqui em Brasília, que era falar com o ministro da Educação. Lembra disso? Daquele dia que a gente foi no MEC? Então, eu tinha tentado ir no MEC, falar com ele, não consegui. Aí Deus abriu a porta do MEC para mim. Eu entrei com a imagem de Nossa Senhora, né? Padre Pedro mandou uma mensagem, né? Falando que ele faria a oração no MEC, chamando um grupo de católicos, e dentro desses católicos, a mensagem chegou em mim. Eu olhei para a senhora e falei, a senhora quer falar com o ministro, não quer? Então, vamos pro MEC agora, que a gente vai entrar com Nossa Senhora no MEC. E nós entramos, Deus abriu essa porta que estava fechada para a gente falar da realidade da educação nas nossas cidades. Eu fui com a bandeira de campus e a senhora levantou a voz para falar lá da escola da filha da senhora. Eu me lembro claramente disso. Não, foi isso, como você falou, né? Deus conduzindo todas as coisas. Né? Eu sou cristã católica, nós somos cristãos, nós que acreditamos em Deus, nós temos essa plena certeza a cada dia que tudo que está acontecendo na nossa vida não é à toa. Tanto que eu digo para as pessoas assim, eu nunca quis entrar para a política. Isso é um chavão, que às vezes as pessoas dizem, né? Não, eu nunca quis entrar para a política. Na realidade, quando eu comecei a participar disso tudo, eu pensei, eu fiz uma reflexão, fiz uma volta passada e eu vi que desde cedo eu sempre fui política. Com as minhas atitudes na escola, desde a escola primária, na minha rua, a minha participação na igreja, na comunidade que eu faço parte. Então, na realidade, eu sempre fui política, né? E eu sempre fui de direita e eu sempre fui conservadora. Né? Eu sou uma pessoa que acompanha as modernidades, mas desde que essas modernidades não viram aquilo que eu penso, certo? Não sou nenhuma santa de altar. Eu não tenho isso. Nem eu. A gente é conservadora, as pessoas pensam que a gente é aquelas pessoas que andam todas fechadas. Não, nós somos conservadores porque nós procuramos preservar aqueles valores que nós aprendemos desde berço e que queremos levar adiante. Mas aí eu fui vendo que não era à toa que eu começo, não é à toa. Eu digo para todo mundo o seguinte, porque inclusive eu tive a oportunidade de conversar com 2 padres, amigos, e eu disse o seguinte, eu estou assim como Jonas, quando Deus chamou Jonas aí para Nínive, e Jonas fugiu, inventou desculpas. Não, Senhor, aquele povo não vai me ouvir. Eu estava mais ou menos assim. Mas agora eu estou dentro da barriga da baleia. Eu já fui fisgada pela baleia. Eu estou dentro do estômago. Né? Aguardando a hora. Eu estou dentro do ovo, da cabeça de ovo. Eu estou esperando a hora que a baleia me jogue em Nínive
Porque a gente sabe que quando a gente está na política, a gente não vai encontrar um mar de rosas, né? Aliás, a gente vai encontrar um mar de rosas, porque rosas têm espinhos, e são os espinhos que valorizam as rosas. Nós sabemos que quando entrarmos lá, não vai ser fácil, não vai ser fácil. Não está sendo fácil agora e não vai ser fácil depois. Porém, nós temos que ter a plena convicção, primeiro, que nós temos que nos deixar guiar por Deus. E temos que nos manter firmes nos nossos propósitos. Procurarmos, agirmos... Arthur entrou, Érica! Beijo, Arthur, meu tornozeleiro preferido. Eu não posso falar com o Arthur, mas eu falo para a senhora que eu gostaria muito de dar um abraço nele. Arthur, a Érica disse que quer te dar um abraço. Tá bom? Eu te dou um abraço por ela. Quando você chegar aqui no Rio, se prepara que eu vou te abraçar muito. Tá proibido pra mim. Antes de Arthur abraçar a Maria, Arthur vai ter que me abraçar. Se eu der um abraço, que coisa, e que nível que eu cheguei na minha vida, se eu der um abraço no Arthur, eu sou presa. Isso, né? Mas olha... Que nível, que perigo! Oca! Presta bem atenção. Ministro Alexandre de Moraes, ministro cabeça de ouro. Lembra, dona Inês? Inconstitucional Alexandre de Moraes. Já tô presa. Vai me prender? Já tô presa. Ah, com certeza. Olha só, Érica, então deixa eu falar uma coisa para você. A política não é uma brincadeira. Né? A gente brinca, a gente ri, a gente às vezes faz até umas paródias, umas coisas assim, mas a coisa toda que está acontecendo no Brasil, gente, é muito séria. Por estratégia, faz por estratégia de militância. Quando a gente faz, é por estratégia de militância. Não se esqueça das aulas de Estado. Sim. Um ditador. A gente o ditador até que o ditador peça para sair, certo? Mas até lá a gente tem que se manter firmes nos nossos propósitos, na nossa luta, porque disso depende os nossos filhos, as nossas famílias, disso depende o nosso Brasil. Nós não somos, as pessoas costumam nos chamar de gado, né? Bem, nos chamem de gado. O gado tem várias utilidades. Assim como o jumento também tem várias utilidades, né? Só que o jumento carrega a carga. O gado nem sempre carrega a carga, ele tem muito mais utilidades até. É lógico, eu hoje conversei com uma pessoa também sobre isso. Eu não passo pano para as pessoas. Eu simplesmente procuro olhar o lado bom dela. Eu passo pano. A senhora é a passadora de pano. A senhora só não vai passar pano pro prefeito, né? Lá no Rio, a senhora vai fiscalizar o prefeito. Lá em Campos, a gente é cheio de vereador. A gente passou esses 4 anos na Câmara. A maioria da Câmara, são 25 vereadores, a maioria da Câmara passando pano para tudo do prefeito. Faltava tudo na cidade, não faltava moção de aplauso. Estava falando com a Gabriela. E a oposição fraca, porque a maioria é entrado porque saíram os que foram eleitos, né, por causa de um negócio de técnico, de compra de voto. Aí entrou o suplente, né? E mesmo assim, muitos que estavam ali na oposição tinham rabo preso, então não fazia. Enfim, ficava tudo por elas. Tanto que eu vim aqui no MEC porque eu não consegui resolver não consegui o que eu queria em relação ao Fundeb. Tá? Quando eu fui falar comigo, agora ele não é mais ministro. Nós assim, eu não passo pano. Eu agora estou pré-candidata e... A senhora está por qual partido? Republicanos, porque a aliança não formalizou e aí nós fomos encaminhados para o Republicanos. E eu acho que quando a gente conhece melhor uma pessoa ou quando a gente conhece melhor uma situação, o que está errado, a gente tem que apontar. Eu tenho apontado coisas erradas, mas eu também tenho procurado divulgar aquilo que está certo.
Eu não sei ainda se eu posso falar algumas coisas aqui por conta dessa lei eleitoral. Eu não sei se eu posso falar se eu vou falar alguma coisa aqui que vai atrapalhar também. Pode pedir voto, não pode pedir voto, só pode falar não. Eu estou pré-candidata, vamos aguardar a convenção que vai acontecer aí em setembro, até porque a gente não sabe, né? Na convenção a gente sabe o que vai acontecer, mas a gente vai visitando vereadores, a gente vai visitando alguns parlamentares, e as pessoas dizem assim, você quer ser vereadora porque você vai ganhar muito dinheiro, porque você vai roubar muito, você vai ficar rica. Gente, se você procurar trabalhar de forma digna, de forma honesta, você não vai enricar. E você também não vai roubar. Porque eu acho que o mais importante é a consciência da gente. Você deitar sua cabeça no travesseiro e saber que o dinheiro que você recebeu, que o seu salário, ele é fruto do seu trabalho. Eu tive a oportunidade no ano passado de visitar um vereador, fui ao gabinete dele, fomos conversar, e, gente, já eram mais de 8 horas da noite. Aí ele disse assim, minha amiga, você pensa que a gente descansa? Quem quer realmente trabalhar não descansa, não. Porque o papel do vereador não é tapar buraco, não é trocar lâmpada, não é fazer cabinezinha de ponto de ônibus, não é consertar esgoto, nada disso, não. O papel do vereador é legislar e fiscalizar, principalmente fiscalizar. E são muitas leis, porque tem umas leis muito absurdas que alguns colegas colocam, e aquilo ali você perde. Acabei de derrubar um copo de Coca-Cola, que bom, né? Que sou eu mesma que vou limpar. São coisas que às vezes você perde um tempo enorme para estudar e é obrigada a votar umas leis que não tem nada a ver com o município, que não tem nada a ver com o bem-estar da população, que não tem nada a ver com o dinheiro do teu imposto que tem que ser investido. Então, você tem que ter prioridades. Só que são várias cabeças pensantes, são vários ideais e você tem que saber conversar com as pessoas, para que tudo o que seja feito seja para o bem do povo, porque a política, quando eu aprendi, era o quê? A política foi criada, e está lá na Bíblia, nos livros de Reis e Samuel, porque o povo queria dirigentes, o povo queria pessoas que pensassem no bem-estar deles. Então, quando nós estamos pré-candidatos, quando nós estamos buscando uma candidatura, um cargo público, um cargo político, termos um parlamentar, não é porque nós estamos pensando no nosso bolso, no nosso bem-estar pessoal, porque é uma esquentação de cabeça que vocês não imaginam. Depois que a gente está dentro dessa, tem hora que você fala assim, vou pedir para sair, mas não podemos mais pedir para sair. Temos que pedir a Deus para nos dar forças, nos dar sabedoria, discernimento, prudência, determinação, para que a gente possa honrar e cumprir muito bem o mandato que as pessoas vão nos confiar com o seu voto. Porque eu acho que eu não vou conseguir dormir direito se eu não conseguir levar adiante os projetos que eu vou apresentar para as pessoas. Eu não quero criar leis novas, eu quero fiscalizar as leis que já existem e, se houver possibilidade de mudar essas leis para que elas beneficiem o povo, é isso que eu preciso fazer. Então é muita coisa, tanto na área de educação, como de segurança, de saneamento básico. A gente tem o plano diretor da cidade, ano que vem, que a gente já vai ter que começar a pensar. É muita coisa. O município, principalmente como o município do Rio de Janeiro, que é capital do estado, é muita coisa para ser feita. Quando você sai na rua, quando você começa a olhar... Quando você está como parlamentar, você olha as coisas com um olhar diferente do olhar de cidadão. Porque você começa a enxergar, eu tenho que consertar isso. Eu preciso consertar isso. Eu preciso melhorar isso. E como é que eu posso melhorar isso? Eu aprendi de 2017 para cá. Eu só vou poder ajudar a melhorar a minha situação, a situação de cada uma das pessoas
que confiarem o voto em mim, e até daquelas que não confiarem o voto, porque elas também são munícipes, elas também são cidadãos e cidadãs do município, se eu tiver um título à frente do meu nome. Uma coisa é a Érica Viana, que está presa política, que participou do movimento dos 300 do Brasil e que quer fazer alguma coisa pelo Brasil. Outra situação é a vereadora Érica Viana, ou a deputada Érica Viana, ou a senadora Érica Viana. A mesma coisa comigo. Então, muitas vezes, para que a gente... Ministra do STF, Érica Viana, quem sabe? Ministra do STF, Érica Viana, olha, quero ser sempre tua amiga, tá bom? Não esquece que eu sou sua amiga, sempre. Sua amiga, sua mãe... Então, né? Uma coisa é você ter o seu título no seu nome. Sim, um título à frente do nosso nome, e a gente tem que saber usar muito bem esse título à frente do nosso nome. Repito, posso ser repetitiva, mas vou dizer, sempre pensando que não é a nosso favor, é a favor do coletivo, do povo, do cidadão, do munícipe, do eleitor. É um servidor público. Porque isso, você falou... Eu já sou servidora pública, né? Ele nada mais é, nada menos é, nada mais é do que um servidor público. Sim. O que acontece? Eu escutei isso uma vez. Às vezes a gente fala assim, o professor da escola pública, ou o diretor da escola pública, ou aquele servidor que está lá na prefeitura, ou em qualquer órgão público, quando você fala assim, você é meu funcionário, você é meu empregado porque eu pago o seu salário. Sim, é o certo, ele é um servidor. E eu escutei isso uma vez de uma servidora do colégio da minha filha. Ela falou, eu disse assim, poxa, eu fico tão constrangida de vir aqui, vocês estão trabalhando e eu tenho que vir aqui para reivindicar alguma coisa, pedir alguma coisa. Ela falou, dona Inês, não se sinta constrangida, eu sou servidor. Eu estou aqui para servir a senhora. Quando eu fiz um concurso, passei no concurso, eu já sabia que eu estava fazendo esse concurso para ser uma servidora, para servir. E é o que eu falo, por exemplo, eu aprendo muito isso com meu padre. Aliás, beijo para o meu padre Thomas, e para todos os padres que devem estar assistindo essa nossa live ou que vão assistir depois. O ministro. Você sabe o que é um ministro? O que é um ministério? Um ministério é um serviço. É um serviço. Um ministro, ele é um servidor. Então, o título de ministro, e eu sou ministra extraordinária da Consolação e Esperança. Somos aqueles irmãos que servem nos cemitérios. Vamos levar uma palavra de conforto, uma palavra de esperança aos irmãos enlutados. Então as pessoas dizem, nossa, você é uma ministra extraordinária. Eu sou uma servidora extraordinária. Eu estou ali exercendo um serviço. Deus me colocou no ministério, me deu um dom para que eu possa servir aos meus irmãos. A mesma coisa o padre, a mesma coisa o ministro da Sagrada Eucaristia, a mesma coisa o Ministério de Música. Nós estamos servindo a Deus através do dom que Ele nos deu, cantando. A mesma coisa o ministro da Educação. Você quer ver coisa mais linda do que o ministro da Educação, a humildade dele, do nosso ex-ministro, eternamente ministro Weintraub. Eu sou uma pessoa igual você. Não esquecer disso. Ele olhou nos meus olhos, abriu o elevador e pensou igual você. Sim, deixou a gente entrar de bermuda. Eu não. O Deadpool lá, nosso amigo de bermuda. Eu tava morrendo de vergonha, que eu tava com roupas impróprias para entrar em um ambiente assim, público, né? Se fosse num fórum aqui lá de Campos, eu jamais entraria daquele jeito. Eu falei, não. E deixou, né? Eu depois tirei a bandeira. A senhora me emprestou a bandeira para eu tapar minhas pernas, que eu tava de bermuda. Não, é a casa do povo. Isso. Então assim, uma pessoa que tinha e que tem até, né, a verdadeira noção do que é ser um ministro. Assim como o nosso presidente. Nosso presidente, ele é um servidor público. Ele está ali para nos servir. E que é melhor do que o que ele está fazendo, apesar de todas as perseguições. Deixa eu te falar uma coisa aqui.
Eu vi ontem um vídeo de uma senhora que fez um vídeo rápido com o presidente e ele estava de bermuda, ele estava dando mergulho, uma coisa assim. E eu queria muito que esses idiotas que ficam falando que a facada foi de mentira, que eles olhassem a situação do abdômen, da barriga do nosso presidente. Gente, uma facada de mentira não faria aquilo que fez na barriga daquele homem, sabe? Ali está a prova cabal, a prova externa, sabe? E essa gente sem coração fica dizendo, é mentira, etc, etc. E eu vou sempre fazer essa defesa do presidente Jair Messias Bolsonaro. Eu sou declaradamente bolsominion, tia do Zap, robô, do que quiserem caixadores, do que quiserem me taxar. Mas eu digo sempre que eu sou o seguinte, eu sou brasileira, eu sou cidadã brasileira. Eu amo essa terra, eu amo esse país. Eu tenho muito orgulho do nosso hino, eu tenho muito orgulho da nossa bandeira, eu tenho muito orgulho do nosso povo. E atualmente eu tenho muito orgulho do presidente que eu ajudei a eleger. Mas eu digo sempre o seguinte, eu tenho uma arma, eu sou armamentista. Eu sou a favor da liberação da posse e do porte de armas sendo bem usados. Mas eu tenho uma arma que você, Érica, tem, que todo mundo que está aqui nos ouvindo, Davi Souza, todo mundo que está nos ouvindo aqui, nós temos essa arma e que nós temos que usar, que é o quê? O nosso título de eleitor. Essa arma nós temos que usar. Então, nós votamos em Jair Messias Bolsonaro para presidente da República. Até agora, ele tem feito coisas que não estão me desagradando. Mas a hora que ele fizer alguma coisa que me desagrade, que seja contra o povo brasileiro, eu tenho todo o direito, dever e obrigação de não passar pano, de dizer, opa, presidente, o senhor está pisando na bola com o povo que te elegeu, certo? Da mesma forma... Quantas vezes ao longo do governo ele não voltou atrás, como essa questão? Um exemplo, quando ele ia nomear o Eduardo Bolsonaro para ser ministro, para ser embaixador do Brasil, o povo reclamou, e ele ouviu o povo. Quando na história do presidente que voltou atrás, várias vezes voltou o povo, né, os eleitores. E a história falou, né, do amor à pátria. Eu tenho falado com outros pré-candidatos, o amor à cidade. E a senhora falou disso e tal. E isso, né? A Gabriela Rodar. Gabriela Rodar. Muito bem, falou. São os pais, né? A escola ensina. Então, o ensino, né, infantil, a educação, como é que o começo de tudo de gerir responsabilidade do município. A verba vai trazer verba um débito para pagar até mesmo os salários da educação do município, vem tudo de Brasília, mas chegar e a gente capitalizar para que uma aconteça, por exemplo, a escola lá da o hino está picotando para falar. Tá picotando o que você está falando. Vê aí seu fone. Seu fone. Ao vivo é isso, né? Quem faz ao vivo. Melhorou? Melhorando, tá melhorando. Sim. Cris, um beijo. Então, a gente, no município, a gente tem esse poder de fiscalizar o que o presidente manda aqui de Brasília para chegar na ponta, porque são muitos recursos que vão de Brasília para o município. O presidente não está roubando. E ele está fazendo. E ele faz o possível para que ninguém roube aqui, né? Só que nessas mãos todas que chegam, né, por onde passa o dinheiro até chegar no consumidor final, né, que é o povo, é que muita coisa vai sendo diluída. E a missão do vereador é fiscalizar esse recurso chegar e a qualidade também desse recurso, como no caso na educação, né? Como eu estava falando aqui, a gente tem que resgatar, né, os valores, né, o
o culto, né, à pátria, aos símbolos pátrios, aos símbolos do município, para que as pessoas amem a cidade também. E não se deixem levar por esses, né, tantos políticos que chegam nessa época de eleição e compram voto com cargo, com dinheiro. A gente já tem... Com licitação. Sim, a gente já está passando por isso. Deixa eu te falar uma coisa aqui muito importante. Você falou sobre educação. Nós estamos nessa luta muito grande por conta dessa volta às aulas, por conta de muitos professores. Eu tenho visto professores que estão assim se desdobrando para entregar conteúdo aos alunos, tanto professores de escolas públicas quanto professores de escolas particulares. Eu tive a grata satisfação de estar com uma comissão de dirigentes e donos e professores de escolas particulares lá na Alerj. Desde a semana retrasada, nós estamos aí nessa luta, e o deputado Márcio Galberto, junto com o deputado Anderson de Moraes, tem nos dado todo esse suporte, inclusive nos colocando em reuniões com o presidente da casa, com o secretário de Educação e com o presidente da Comissão de Educação. Agora você veja o absurdo, vou falar aqui de tudo, que eu falo de tudo. O presidente da Comissão de Educação da Alerj, junto com o secretário de Educação, sabe o que eles tiveram a pachorra de falar? Que por culpa do governo federal é que as aulas não voltaram, que o governo federal não está dando suporte. Olha, deu vontade assim de ir no pescoço deles, mas eu tive que me manter, né? Porque o governo federal está disponibilizando todos os recursos. O presidente Jair Bolsonaro e o ministro Paulo Guedes e todos os outros ministros, eles não se negaram em nenhum momento a mandar ajuda, mandar apoio, mandar suporte para os estados e para as prefeituras. Se alguma coisa não está funcionando, não é culpa do governo federal. É culpa da maioria dos governadores e da maioria dos prefeitos que não souberam usar bem os recursos. A gente sabe disso, eu não estou inventando, eu não estou mentindo, isso está saindo na imprensa. Quando a imprensa marrom não publica, nós temos os nossos amigos das redes sociais que estão aí denunciando, falando, nós mesmos que vamos para as ruas, nós estamos denunciando. Então, o governo federal, senhor secretário de Educação do Estado do Rio de Janeiro e senhor presidente da Comissão de Educação da Alerj, o governo federal disponibilizou, sempre fez. Aliás, foi o governo federal quem disse que precisávamos fazer os pontos de isolamentos, foi quem primeiro disse que precisávamos ter cuidado com as aglomerações, etc. Lá em janeiro, fevereiro, mas os senhores quiseram fazer o carnaval. Vira a página, agora eu vou falar de outra coisa. Muitos professores estão sim preocupados em mandar conteúdo, em dar aulas EAD, em deixar os alunos pelo menos ocupados, pelo menos com a cabeça funcionando, nem que seja algumas horas por dia. Eu tenho tido a oportunidade de ir à casa de algumas amigas que os filhos estudam em escolas particulares, e as crianças estão lá na frente do computador ou na frente do celular de alguma forma tendo alguma atividade. E recebo também, gente, eu tenho mais de 3.000 pessoas no meu Zap, grupos, etc, etc. Agora, por exemplo, nós estamos aí na luta pelas aulas remotas no Colégio Pedro II. Eles não querem dar conteúdo de nós temos um grupo e estamos lutando para isso. O senhor magnânimo, magnífico, reitor... oi, só um minutinho. Ele até fez um circular, depois errou, né? E aí agora ele quer passar pano e tal, mas muitos professores do Colégio Pedro II que ganham pelo menos, ganham mais de 15 mil reais por mês, os salários estão entrando ali todo mês, que o governo federal está liberando e nunca atrasou, eles não querem dar aula EAD, eles não querem ter, sabe o quê? Trabalho, porque eles ganham muito fácil. Vamos virar essa outra página. E as escolas particulares também precisam voltar, porque muitos pais precisam voltar a trabalhar e não têm onde deixar os filhos. Eles precisam que as creches estejam funcionando, e os nossos amigos das escolas particulares, pelo menos aqui no município do Rio de Janeiro e em outros municípios no estado, eles já estão devidamente preparados, seguindo todos os protocolos. Então vai aqui um pedido para que os nossos irmãos da saúde pública, sanitária, etc, etc, todas as comissões, que eles revejam isso. As pessoas precisam trabalhar. E o nosso governo federal está fazendo de tudo. Acabei de saber que o auxílio emergencial vai ser prorrogado
até dezembro, né? Então, o que o governo federal não está fazendo? O que o governo federal não está liberando? O que o governo federal não tá ajudando? Por exemplo, o prefeito do nosso município do Rio de Janeiro, ele já vem há muito tempo, apesar de todas as dívidas, de todos os buracos que o governo municipal anterior deixou para ele já vem há um tempo se preparando. Já estava comprando alguns equipamentos, algumas coisas para colocar nos hospitais, e quando chegou a pandemia, ele já tinha lá reservado com valor menor os respiradores e outros aparelhos. Tanto que aqui no Rio de Janeiro ele distribuiu e o que sobrou, o que não foi usado, ele está cedendo para outros municípios. Então, eu preciso que a gente conheça a verdade, que a gente converse com quem realmente está lá dentro e sabe o que está acontecendo, para que a gente não atropele as coisas, né? Fala, meu amor, porque a dona Inês Leoa fala demais, eu sou ótima de falar. Fala. Sim, eu ia pedir, porque o que acontece? Eu tenho reparado que como eu tenho deixado a live estourar o tempo, eu não consigo salvar a live. A gente já está em quase 45 minutos. Eu vou perguntar à senhora como que a senhora avalia os pré-candidatos a prefeito que apareceram aí no Rio e pedir para a senhora fazer as considerações finais. Tá, veja bem, aqui no Rio, por enquanto, nós temos de forte candidato o nosso prefeito, Marcelo Crivella, atual, que vem na reeleição. Temos o governo do anterior, Eduardo Paes. Eu acho que é bom que a gente pesquise o que Eduardo Paes realmente deixou de legado para o Rio de Janeiro. Uma pessoa me falou assim, a Lava Jato não conseguiu pegar o Paes. Não conseguiu ou não quis, certo? Marcelo Crivella pode não ser o melhor prefeito do mundo, o melhor prefeito do Rio de Janeiro, mas uma coisa a gente não pode negar. Ele está se esforçando e até agora, até onde eu pude ver, ele foi honesto e assim, ele teve que primeiro arrumar uma casa que ficou toda bagunçada. Como é que você vai administrar uma cidade se alguém disse que deixou dinheiro, mas não deixou nada, deixou foi dívidas para você fazer? E os outros candidatos eu ainda tenho que ver, porque ainda está na dúvida aí. Benedita acho que vem, mas também não vai ter muita chance não, e os outros vão ver. Tem uma campista que quer ser prefeita aí. Aqui no Rio de Janeiro, quem é? A filha do ex-governador que foi preso. Ela quer ser ela é pré-candidata a prefeita também aí. Vai ficar querendo. E olha só, deixa eu te falar. Ela votou contra o Bolsonaro. Nesse negócio do verso 17, ela votou contra o Bolsonaro. Deixa eu te falar aqui. Eu vou ganhar uma bronca do pessoal falando assim, Inês, você tá falando as coisas que não deve falar as pessoas. Ó, 44, dona Inês, 44. E as considerações finais da senhora? Quais que são? Eu quero te agradecer a Deus por ter te conhecido, por você estar na minha vida. Quero agradecer a todas as pessoas que estão nos acompanhando e dizer para vocês o seguinte, olha só, vamos realmente acordar para o que está acontecendo no nosso país, no nosso estado, no nosso município, vamos nos unir e vamos ver o que vai acontecer em 15 de novembro. Correto? Que Deus nos abençoe. Obrigada pela oportunidade, minha magrela. Quero que você volte logo, antes de voltar para campo. Livre! Quero voltar livre! E vem tomar café e comer pão de queijo aqui comigo. Tá bom? Sim, vamos. Eu amo vocês. Beijo, dona Inês. Deus abençoe. Um grande abraço. Agradecer. Calma, espero, dona Inês, espero. Quero agradecer para a senhora ter participado, foi uma honra para mim. A senhora sabe que todos nós que fomos dos 300, né, temos muito carinho pela senhora. Todos os fiéis dos 300 temos muito carinho pela senhora. Foi uma honra falar com a senhora. A senhora realmente, eu vi aqui em Brasília, ninguém me contou. É uma pessoa totalmente... A sua bandeira é a educação, principalmente a educação, mas também olhar para o próximo. A senhora está sempre tentando ajudar todo mundo, fazer o melhor. É uma mãezona, é uma pessoa capacitada que sabe administrar muito bem uma família, que sabe administrar muito bem sua vida, seu trabalho. É uma pessoa da verdade. Porque, por exemplo, o que eu falei com a Rosângela também, com a Gabriela... O crivo de um conservador, acho que a pauta mais cara é a questão da vida, da defesa da vida. E nenhuma de nós se preocupou em perder voto
A gente se preocupou na nossa consciência limpa com Deus. A senhora também estava aqui em Brasília. A senhora se preocupou com a sua consciência limpa com Deus. Então, tudo isso daqui é uma prova de fogo, né? E as pessoas estão tendo aí a oportunidade de ver. E eu espero que as pessoas não se corrompam, não se vendam, né? Infelizmente, a gente sabe que, pelo menos na minha cidade, muita gente vende voto, né? Se tem quem compre, tem quem venda, né? Então, ninguém iria comprar votos se não tivesse quem vendesse. Então, eu espero que as pessoas se acordem para a realidade, não se deixem levar, não sejam um gado, né? Falam que nós somos gatos, mas, na verdade, a gente vê quem é o gado de verdade. E é isso, eu tenho muito orgulho de conhecer a senhora, de ter o amor da senhora, a senhora ser minha segunda mãe, da Sara, e espero que tudo isso passe quanto antes. E que Deus sabe de todas as coisas. Eu espero que a senhora seja bem próspera aí e tenha bastante sucesso na sua empreitada, porque com certeza o que a senhora quer é o bem de todos aí, no Rio de Janeiro. Um beijo. Vamos terminar com uma oração? Vamos terminar com uma oração nossa live? Senhor Deus, eu quero te agradecer a Érica, a Sara do show, todas as pessoas que realmente estão lutando por um Brasil melhor, pela vida do nosso presidente, de todos os seus colaboradores, pelo nosso Brasil, pela nossa terra. Esse chorinho que vocês devem estar ouvindo aí do lado aqui atrás, é o meu netinho que está brigando com sono. Que Deus abençoe a todas as famílias do Brasil, que Deus abençoe aquela nossa menina de 10 anos que passou por essa situação tão difícil. Sim, vida sim, aborto não. E quem educa os nossos filhos somos nós. E os professores ensinam. Amém. Espero que eles ensinem bem. Um beijo. Arru, arru, arru. Arru, arru, arru. 300! Te amo! 300, 300, 300! Tchau! Arru, arru, arru! Tchau!